Então, nós vamos trabalhar aqui hoje vamos acabar o plano 5, né? O PET 5, e a gente vai trabalhar a questão das tensões e dos conflitos num país laico, num estado laico. Então, na última aula aí, você viu o que é laicidade e como que ela muda a vida das pessoas, como que ela afeta. E hoje a gente vai ver assim, situações que podem surgir questionamentos, né, acerca da melhor maneira que nós temos de viver a nossa laicidade. Laico, um país laico é um país que não tem uma religião oficial, não tem na lei, ele não tem essa religião oficial, certo? Então, a gente começa falando dessa manchete aí da França, falando que na França veta o uso do véu islâmico na escola, crucifixos, né? Por quê? E aí, então, o que a gente entende? Que na França o conceito de laicidade exige que os cidadãos sigam nas instituições públicas e na vida deles um padrão de comportamento que não denota a sua escolha religiosa. Ele tem que ser neutro na religião. Ele tem a sua religião, mas ninguém tem que falar nada, ninguém tem que conversar nada, e ele não pode nem mesmo nem se vestir de acordo com a sua própria religião. Então, nas escolas é proibido utilizar o hijab, que é o véu, né, que as garotas muçulmanas vestem, ter crucifixos, solidéus grandes, ostensivos, né, pelos cristãos, o kippah, que é aquele chapéuzinho que fica na cabeça dos judeus. Então, esse conceito de laicidade, ele é semelhante ou ele é diferente ao experimentado aqui no Brasil? Por quê? Então, a primeira coisa que o Brasil é um país laico, ou seja, não tem uma religião predominante por lei. Abre-se a todas elas. Só que aqui no Brasil, as religiões têm direitos. Todas as pessoas têm o direito de expressar a sua fé em todos os ambientes. Você vai se vestir do jeito que a sua religião, então, fala para você seguir, e do jeito que você segue, você, por exemplo, pode ir numa escola. Você, por exemplo, pode entrar num supermercado, você vai entrar em todos os lugares, porque aqui todas as religiões, todas, têm esse direito. Agora, na sua opinião, o tipo de proibição de utilização de símbolos religiosos na França é adequado ou inadequado? Bom, primeiro, eu acho que é uma pessoal. Mas o que a gente espera? Que as consequências, a gente tem que entender se a consequência da gente se portar ou não no sentido religioso em público. Eu tenho que saber por que a forma como a gente se veste. Né? Você acha que tá certo não poder ter um crucifixo lá, não poder a pessoa, por exemplo, andar com uma saia longa porque a religião dela não permite que ela use uma outra diferente, ela não pode chegar daquele jeito. Então, o que você acha? Né? É muito pessoal. Na sua opinião, no Brasil, as pessoas têm total liberdade de demonstrar sua religião através de sua forma de se comportar e se vestir? Por quê? Bom, de novo, é pessoal. Mas é importante a gente pensar sobre as possíveis situações de discriminação religiosa que são relacionadas à conduta e aos símbolos religiosos. E a gente sabe que no Brasil tem. Muito disso, dessa intolerância religiosa, tem sim, que critica, que faz piadinha acerca de conduta, como as pessoas estão se vestindo, né? Mas o que você acha? As pessoas têm liberdade de demonstrar a sua religião? Sim ou não? Por quê? Tá? Bom, depois da atividade 2, pede para você prestar atenção no que vem escrito na nota de R$2, né? Está escrito assim, as notas de real vêm com a inscrição Deus seja louvado. Isso já foi alvo de grande polêmica, porque quando foram impressas as primeiras notas de real, lá em 1994, a frase não estava presente. Porém, como as notas brasileiras mais antigas, Cruzeiro, Cruzado, continham a frase, não demorou para que as pessoas dessem falta da frase e reclamassem. Como a maioria dos brasileiros é católico, é religião monoteísta, né, essa frase faz sentido para muitas pessoas. Mas não podemos esquecer que também existe ateus, que existe pessoas politeístas, que não se sentem representados nessa afirmação. Além disso, não é dito qual Deus que está sendo louvado. O que pode criar aqui uma impressão de que alguma divindade foi referida nas notas. E isso quer dizer que em detrimento das outras. Então, por esse motivo, se já houve até mesmo processos judiciais, o grupo de pessoas não religiosas, exigindo que a frase fosse tirada das notas, porque a gente vive num país laico, os juízes decidiram que não seria necessário fazer essa alteração, porque a maior parte dos brasileiros acredita em Deus e não estava sendo restringido nenhum direito dos ateus. Então, assim, a presença da frase foi interpretada como um ato de liberdade de expressão religiosa.
em tempo ainda, é importante lembrar que o Brasil não é o único país que é considerado laico, que imprime o dinheiro como referência religiosa. O dólar, né, dos Estados Unidos, como é a frase? In God I trust, em Deus nós confiamos. Se observarmos a história dos Estados Unidos, profundamente marcada pela imigração dos indivíduos vinculados a grupos religiosos protestantes, nós vamos compreender que naquele país o monoteísmo cristão também foi influenciador dessa prática. Então, na sua opinião, a presença da frase Deus seja louvado nas notas real fere a laicidade do Estado? Sim ou não? Por quê? Bom, pessoal, mas o que a gente tem? A gente tem que entender que a presença dos símbolos religiosos na esfera, bem como os grupos religiosos, são ou não contemplados com a expressão contida nas notas, certo? Então você vai dar a sua opinião. Depois, o ensino religioso pode? Meu Deus, isso aqui é a oferta do ensino religioso nas escolas públicas, é um dos temas mais polêmicos desde a proclamação da República. Por quê? Porque antigamente o objetivo do conteúdo era ensinar uma religião para os alunos. Como o Brasil é um país de grande diversidade religiosa e cultural, sempre havia um aluno que não era da religião, que estava sendo ensinado na escola. E isso é um problema muito sério, pois fere a laicidade, afeta um dos direitos básicos do cidadão, que é a educação. Então, por esse motivo, o ensino religioso ele sofreu muitas transformações. Eu, como professora de ensino religioso desde 1992, eu conheço muito bem. Hoje, todos os documentos curriculares brasileiros definem que o que deve ser ensinado nas escolas defende um modelo de ensino religioso que valoriza a diversidade cultural e religiosa, falando sobre as religiões, filosofias de vida, narrativa de sentido, né, ao invés de ensinar uma religião como correta. As escolas públicas devem seguir esse princípio para ofertar o ensino religioso. Importante lembrar ainda que existem escolas privadas que podem ser vinculadas a uma confissão religiosa. Essas escolas têm liberdade de ensinar os princípios da sua religião, porque é daquela religião. Desde que isso seja feito de uma forma que não discrimine nem humilhe os possíveis alunos de outras confissões religiosas, ou até aqueles que não têm fé religiosa, que sejam ali matriculados. Então, melhor mesmo seria seguir o que faz na escola pública, né? Bom, na sua opinião, aprender sobre religiões e filosofias de vida, diferenças sua opção e da sua família pode ser importante? Por quê? Gente, de novo aí, pessoal, você viu que essas respostas são todas pessoais, mas que na verdade aqui é muito importante você saber sobre a diversidade cultural, a religiosa, a forma desse conhecimento, você saber para você ajudar, para você ter uma conduta respeitosa, porque muitas vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece, quando a gente conhece a gente muda a nossa opinião, então é nesse sentido, certo? E aí vem a atividade 4, que na verdade pediu para você ler a tirinha a seguir. Oi, amiga, olha que linda a minha roupa nova. Sim, trouxe uma igualzinha de presente para você. Vai ficar linda. Obrigada. Como vou fazer? Minha religião não permite usar calça. Cada religião possui seus próprios princípios, que são característicos de sua forma de crer, de estabelecer contato com o sagrado e de se portar no mundo. Esse sistema de regras também inclui restrições, que às vezes são características de um pequeno grupo de fiéis de uma religião, enquanto que a maioria das religiões julga aquela mesma prática normal e comum. A Constituição Federal Brasileira reconhece essa particularidade das religiões. O artigo 5º fala assim: garante que ninguém será privado dos seus direitos de cidadão por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, sendo possível estabelecer uma alternativa que não ofenda a consciência dos indivíduos. Isso está na lei. Então, por esse motivo, muitos concursos públicos oferecem as provas aos domingos ou disponibilizam um horário alternativo para as pessoas que consideram o sábado um dia sagrado. Por exemplo, os adventistas e os judeus. Então, no Brasil, eles fazem esse concurso em outro horário. Por quê? Certo? É em respeito à liberdade religiosa deles. Então, na sua opinião, o direito a uma alternativa que não viole a consciência é importante? Pessoal, mas não é, gente? Por quê? Porque você ter a tua preservação de consciência, porque aquilo que acontece com o outro pode acontecer com você. Né? Então, a gente tem que aprender aqui a respeitar as pessoas e respeitarmos uns aos outros. Com isso, eu espero ter ajudado vocês. Assistam o vídeo, façam as atividades e me entreguem o quanto antes. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.